Uma mulher que cresceu na comunidade, ocupou a cadeira mais poderosa de uma grande fundação, expulsou os vilões com documentos na mão, escapou de uma tentativa de assassinato armada por criminosos contratados por um milionário desesperado e ainda assistiu ao chefão do morro salvar a vida de um detetive da polícia. Tudo isso aconteceu em menos de 24 horas. E o pior para os inimigos de Gerluce, ela saiu de cada um desses episódios mais forte do que entrou. Se você ainda não acompanha essa história, agora é a hora. Deixa o like para ajudar o canal a crescer, se inscreve aqui para não perder nenhum episódio e comenta o que você tá achando de tudo isso, porque a situação tá cada vez mais intensa. A virada que ninguém esperava começou no momento em que Gerluce assumiu formalmente a presidência da fundação. A cena foi registrada com todos os detalhes. Ela sentada na cadeira que por tanto tempo pertenceu a Arminda, enquanto Rogério e Zenilda comemoram ao lado. A reação dos vilões não demorou. Arminda invadiu a sala da presidência acompanhada de Ferete, os dois transbordando indignação e desprezo. A vilã questionou com provocação o que chamou de audácia de uma moradora de comunidade ocupar aquele posto. Ferete foi ainda mais longe, fazendo comentários humilhantes sobre a necessidade de desinfetar a cadeira depois da presença de Gerluce. A nova presidente não recuou. Em pé, diante dos dois, ela respondeu com firmeza que o desespero dos inimigos era evidente, que a partir daquele momento ela comandaria a fundação e que as coisas seriam diferentes. Zenilda, que estava presente na sala com uma bolsa que segurava com cuidado especial, trocou olhares com Rogério. A tensão entre os grupos era palpável e Arminda percebeu que a aliada escondia algo de valor naquela bolsa, desconfiando que fosse uma arma contra eles. A resposta de Rogério deixou claro que os dias de Ferete e Arminda dentro da fundação estavam contados. A chegada de Xênica para buscar Gerluce encerrou a primeira rodada da disputa. O segundo ato aconteceu em uma reunião com todos os diretores da empresa. Gerluce se posicionou à frente de todos e declarou o fim das práticas ilegais que dominaram a instituição por anos. Em discurso direto, anunciou que a distribuição de medicamentos reais voltaria a ser a prioridade, que nenhum diretor lucraria ilegalmente e que ela faria tudo o que fosse necessário para restaurar a moralidade da empresa. O aplauso que se seguiu foi geral. Ferete abaixou a cabeça, sussurrando que aquilo só poderia ser um pesadelo. Raul chegou logo depois para trabalhar como assistente de Gerluce, e foi a ele que Rogério entregou a primeira tarefa do dia: ligar para a segurança. O ramal foi discado, e quando os seguranças chegaram, Ferete ainda tentou resistir aos gritos, mas Zenilda abriu a bolsa e revelou o conteúdo que guardava com tanto cuidado. Uma série de documentos fraudulentos que incriminavam os vilões. Com aquelas provas na mão, ela deu a Ferete e Arminda a escolha entre sair voluntariamente ou enfrentar Paulinho e Jairo ali mesmo. Os dois recuaram. Ferete anunciou a retirada com arrogância, mas era derrota. Gerluce foi novamente aplaudida por todos os presentes. Do lado de fora da fundação, Ferete ligou imediatamente para a delegada Marisa. A conversa foi gravíssima. O vilão declarou que precisava de uma solução para remover Gerluce do cargo e ofereceu entre 5 e 20 milhões de reais para quem resolvesse o problema. Arminda ao lado sorriu com satisfação ao ouvir o plano, convicta de que a nova presidente estava com os dias contados. Mas enquanto a guerra na fundação se desenrolava, outro fronte se abria na comunidade. À noite, quando Gerluce chegou em casa e foi abrir o portão, encontrou Lucélia na sua frente, acompanhada de Vanilson e de outros integrantes do bando. A abordagem foi cínica e direta. Lucélia circulou ao redor de Gerluce, avaliou sua roupa e seu visual. Comentou que só o que ela estava vestindo pagaria o salário mensal de muita gente e apresentou uma proposta de proteção paga na chacrinha. Gerluce, visivelmente incrédula, perguntou se estava sendo obrigada a pagar uma taxa. Lucélia foi clara, não era obrigatório, mas ela não garantia a segurança de quem não pagasse. A mãe e a filha de Gerluce apareceram no portão. Diante da ameaça implícita contra sua família, Gerluce pagou. Na sequência, Lucélia foi até a casa de Júnior.
Encontrou o rapaz na porta e o confrontou com escárnio, dizendo que, por ser namorado de Meg e morador da área que ela controlava, ele era praticamente uma propriedade sua. Júnior recusou pagar qualquer taxa com veemência, afirmando não ter dinheiro nem para ele mesmo. Lucélia deixou o aviso e foi embora. A resposta não tardou. Quando Júnior voltou para casa depois de visitar Meg, encontrou tudo destruído. Móveis quebrados, cortinas rasgadas, objetos espalhados pelo chão. Ele chorou enquanto recolhia os cacos das únicas coisas que seus pais haviam deixado para ele. Alemão, que observou tudo de longe sem ser percebido, ligou para Bagdá e relatou o que Lucélia estava fazendo na comunidade. Bagdá, que naquele momento acabara de contar para Casper e Meg toda a história de maldades de Lucélia, incluindo o que ela havia feito contra os próprios pais, recebeu a notícia com determinação. Casper ficou perturbado ao relembrar a partida do irmão e a incapacidade de imaginar que Lucélia fosse responsável por tanta coisa. Meg, ao saber que Júnior havia sido ameaçado, saiu do sério. Bagdá desligou o telefone com um plano na cabeça. O chefão invadiu o QG de Lucélia enquanto o lugar estava vazio e começou a revistar o espaço em busca de provas e de algo que pudesse ser usado contra ela. O que ele encontrou foi além do esperado, uma quantia significativa de dinheiro escondido, dinheiro que havia pertencido a outros e que Lucélia guardava para si. Quando Lucélia chegou ao local e se deparou com Bagdá e Gerluce segurando o que havia encontrado, a vilã perdeu o controle. Tentou partir para cima deles aos gritos. Bagdá informou que o dinheiro seria usado para reformar a casa de Júnior e cobrir o que o rapaz havia perdido, com o restante devolvido a quem de direito. Paulinho e Juquinha chegaram e anunciaram a prisão. Vanilson tentou escapar. Juquinha encarou Lucélia e a conduziu até a viatura. Foi nesse momento que a delegada Marisa interveio. Ela apareceu no local afirmando que ninguém da sua área poderia ser levado sem a sua autorização e exigiu que Lucélia fosse encaminhada à sua própria delegacia, ameaçando acionar a corregedoria. Paulinho, revoltado, foi obrigado a ceder. Marisa levou Lucélia. Na delegacia sob controle de Marisa, Ferretti visitou Lucélia na cela. A proposta foi direta. Ele sabia que ela havia ficado com o dinheiro dele e que agora o dinheiro havia retornado a Gerluce. Em troca da liberdade e de uma nova fortuna, ela teria 24 horas para eliminar Gerluce. Lucélia aceitou sem hesitar. Na madrugada seguinte, Marisa abriu a cela pessoalmente, soltou a vilã e reforçou o prazo. Pela manhã, a delegada convocou uma coletiva de imprensa e declarou publicamente que Lucélia havia conseguido escapar da cela por meios ainda desconhecidos, mesmo com todos os cadeados intactos. No alto do morro, Alemão escutou sem ser visto a conversa entre Lucélia e Vanilson. A vilã dizia que o prazo estava acabando e que precisava agir naquela noite, aproveitando o momento em que Gerluce estivesse sozinha em casa. Alemão ligou imediatamente para Bagdá. O alerta foi claro, Gerluce estava em risco real. Bagdá explicou a Casper o plano que havia elaborado e contactou Paulinho e Juquinha. O detetive, inicialmente relutante em fazer qualquer tipo de acordo com Bagdá, pensou na segurança de Gerluce e acabou aceitando participar. Alemão ficou responsável por fazer chegar até Lucélia a informação de que Gerluce estaria sozinha naquela noite. A isca funcionou. Lucélia e Vanilson invadiram a casa à noite, com todo o cuidado para não fazer barulho. Foram até o quarto do andar de cima, onde acreditavam que Gerluce estivesse dormindo. Quando Lucélia abriu a porta e acendeu a luz, encontrou apenas travesseiros arranjados sob o lençol. A armadilha estava montada. Gerluce entrou pela porta, Paulinho, Bagdá, Juquinha e outros policiais cercaram os invasores. Lucélia percebeu que havia caído na própria isca. Em desespero, tomou uma decisão de última hora. Abriu a bolsa, pegou algo e avançou em direção a Paulinho. Gerluce gritou o nome do detetive. Bagdá foi mais rápido, avançou e derrubou Lucélia antes que ela pudesse acertar o golpe. Paulinho ficou em choque diante do que acabara de ver. O chefão da comunidade havia salvado um policial. Marisa tentou mais uma vez intervir, exigindo levar Lucélia para sua delegacia e ameaçando acionar o governador. Jairo a interrompeu com um documento na mão.
o novo endereço de Gerluce, agora morando com o detetive Paulinho. Com isso, a jurisdição sobre o caso pertencia à delegacia de Jairo. Marisa tremeu de raiva, percebendo que não tinha mais como contornar a situação. Lucélia foi levada por Jairo. Ferete, ao saber do fracasso, destruiu tudo ao seu redor e desabou em frustração, sem saber a quem culpar mais: a Lucélia ou a própria delegada que havia contratado. Justiça não é favor, é resultado de quem não desiste mesmo quando o sistema tenta empurrar para baixo. Gerluce provou isso em cada momento dessa história. Você acha que ela ainda vai conseguir dar o troco em Ferete e Arminda? De 0 a 10, que nota essa mocinha merece por tudo que enfrentou? Deixa sua resposta nos comentários, dá o like para o canal continuar crescendo e se inscreve para acompanhar cada novo capítulo dessa história.